Então, boa noite a todos. Agradeço ao pastor as palavras. É um privilégio estar com vocês. Eu não esperava estar aqui hoje, porque eu pensei que eu ia morrer há 35 anos atrás. É que quando eu fiz aniversário, eu tinha 7 anos de idade, e eu pedi a Deus para viver até os 25. Aí depois eu mudei meu pedido, que eu achei que era pouco, e aumentei a minha petição para 35. E, se Deus permitir, eu vou fazer 70 ano que vem. Então, eu estou no lucro dobrado, né? Mas se Deus ouvisse minha oração, eu já estaria sepultado há, digamos, 28 anos atrás, não é isso? Eu pedi para ver até os 35 e vai para 70, né? 34 anos atrás. Poxa vida. Então eu agradeço a Deus, porque acho que Ele queria que eu viesse falar para vocês, os 144 mil que estão aqui, né? Que a grande multidão foi em casa, né? E que só vieram os escolhidos. Os escolhidos para estar presentes, porque os que nos assistem são os escolhidos para assistirem de casa, né? A gente tem que cuidar, porque carinho, afeto e calor humano não se consegue por internet. Olho no olho também não se consegue por internet. Adesão física tem seu valor. Eu me lembro de uma história que eu li há muito tempo atrás, de um cidadão que ia para a igreja assistir o culto, mas ele era surdo. Já ouviu essa história? Isso saiu num dos nossos livros. Então o indivíduo ia para o culto assistir a pregação, mas ele era surdo. E então alguém perguntou para ele, numa linguagem de sinais, por que ele vinha ao culto assistir a pregação se ele não entendia nada? Ele ficava lá no meio da multidão, não tinha intérprete. Então ele disse: eu vou porque no meu deslocamento e quando eu estou lá, eu quero que todos saibam, quero que o céu saiba e quero que os anjos mal saibam de que lado eu estou. Então, embora que tem gente que tem razões justas para estarem assistindo de casa, né? Deslocar-se para a igreja, estar na igreja, é uma evidência, é um testemunho de que lado eu estou. As pessoas veem você saindo para a igreja, as pessoas veem chegando da igreja. Isso é uma coisa que tem seu... A gente não sabe rastrear a influência disso, mas o Espírito Santo pode estar usando isso para influenciar alguém de alguma maneira. Entendeu? Então, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de manifestar a nossa presença na igreja, no evento da igreja, isso é importante para que todo o universo, para que os anjos, e para que os homens, e para que os vizinhos, e para que os parentes saibam de que lado nós estamos. Isso é afirmativo. O movimento físico é afirmativo. O assistir de casa é muito pouco afirmativo, ele é muito passivo, ele é contemplativo, mas não é muito afirmativo. Como é você deslocar-se para estar presencialmente? Senão nós poderíamos lá cancelar os cultos e fazer uma pregação só de estúdio, e acaba com a igreja. É ou não é? Isso é só para vocês que estão aqui refletirem, e os que estão nos assistindo também refletirem, e aceitar nosso convite. Você que pode estar aqui, esteja sempre na igreja, tá certo? E hoje eu quero falar sobre um tema que eu acho que é um tema que afeta muito a nossa igreja, que é a influência do mundo sobre a nossa cosmovisão. A cosmovisão é a maneira como a gente vê o mundo, como nós nos colocamos do mundo, como a gente interpreta a vida. E na Bíblia há uma preocupação muito grande com essa questão, com a visão, como nós vemos a vida, interpretamos o mundo. Você pode ver a vida numa perspectiva materialista ou numa perspectiva de fé. Mas o mundo ele é construído para tirar a gente da perspectiva de fé para uma visão centrada no ser humano, que é materialista. E eu quero ler com vocês um texto da Bíblia que vai
ser o texto da nossa reflexão nessa noite, que é o de Salmo 24, verso 1. O Salmo 24, verso 1, é um verso muito simples e direto, mas é um verso que diz algo poderoso para nós. O texto do Salmo 24, verso 1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Aqui nós temos 3 elementos. O possuidor, que é o Senhor. Nós temos a posse, certo? E temos o que é possuído, que é o mundo. O Senhor, que tem o direito de possuir, e a coisa possuída, entendeu? Em algumas Bíblias não tem a palavra pertence. Em algumas Bíblias assim, do Senhor é a terra. Mas a ideia de posse está aí. Está aí presente nessa, do Senhor é a terra. Esse é um conceito filosófico, é um conceito teológico, é um conceito de vida. Eu posso estar na terra pensando no Senhor, que é o dono da terra, e posso estar na terra pensando que eu sou o dono da terra. O mundo faz isso, o mundo tira Deus desse versículo. Esse versículo existe no mundo, mas só que aí tira Deus. Ao homem pertence a terra e a sua plenitude. Deus ou não existe, ou então ele criou o mundo e foi embora, que é um conceito deísta. Deus criou o mundo e foi embora. Existe evidência de um ser criador, existe ordem, existe inteligência, existe complexidade, existe sentido no mundo. E isso não entra na cabeça de uma pessoa que pensa como que o caos gera ordem, a não vida gera vida, a não consciência gera consciência, a não inteligência gera inteligência. Os fundamentos filosóficos jogam por terra a crença de que Deus não existe, porque é uma crença. Deus existe, diz a Bíblia, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Isso é uma visão de mundo. Eu posso olhar para o mundo numa visão humanista, materialista, existencialista, ou posso olhar para o mundo numa visão de fé, bíblica, adventista. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. A Bíblia diz isso o tempo todo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então você percebe a grande diferença entre o Deus da Bíblia e os deuses pagãos, é que o Deus da Bíblia criou os céus e a terra, e os outros não criaram nada. São criaturas da imaginação, da superstição ou do artesanato humano, mas não existem. Na perspectiva bíblica só existe um Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Esse é o pensamento bíblico, ok? Então este pensamento, ele é a base da nossa vida cristã. Se nós cremos que Deus é o Criador, que Ele existe e que Ele é o dono de tudo, então Ele é o dono da nossa vida. Aí o meu corpo pertence a Deus, meu tempo pertence a Deus, meu talento pertence a Deus, meu dinheiro pertence a Deus. Então eu sou propriedade de Deus. A arrogância de dizer a terra é minha e tudo que nela se contém desaparece porque Deus entra no versículo aqui. Se você tirar esse versículo, a palavra Senhor desse versículo e colocar o homem, pronto. Você transformou fé em materialismo. Basta tirar a palavra. Do homem a terra é a sua plenitude, o mundo que nele habitam. A Bíblia diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo que nele habitam. Veja, é a presença ou ausência de Deus que transforma a fé em materialismo ou materialismo em fé. Então nós temos aqui a terra e tudo que nela se contém pertence a Deus. E esse é um ponto que o inimigo quer tirar da nossa mente. Não, o corpo é meu. O dinheiro é meu. O tempo é meu. Eu faço o que eu quero com o meu corpo. Então, essa arrogância é uma coisa que vem desde o Éden. Quando os nossos primeiros pais quiseram ser como Deus. Um filósofo disse que o grande sonho do ser humano é ser Deus. E não é teologia. Esse endeusamento pessoal. Sereis como Deus, conhecendo bem o mal. Aí eles comeram o fruto.
E hoje as pessoas continuam querendo ser Deus. Elas podem não dizer, eu quero ser Deus, mas a atitude é de quem quer tomar o lugar de Deus, porque do Senhor é a terra a sua plenitude, o mundo os que nele habitam. Se tudo que está no mundo pertence a Deus, meu corpo pertence a Deus, então meu pensamento pertence a Deus. As pessoas dizem, eu penso o que eu quiser, mas a Bíblia diz, em Filipenses 4, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto ou respeitável, depende da tradução, né? Tudo que é justo, tudo que é puro, não é? Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso. Então Deus é legislador do pensamento. Então o pensamento vem, pensamentos que você não quer pensar, que você nem pensou em pensar, mas aqueles pensamentos rebeldes, contrários à sua vontade, contrários aos princípios divinos, contrários à revelação, eles vêm. Pensamentos impuros, pensamentos violentos, pensamentos maldosos, pensamentos de inveja, ou quaisquer outros pensamentos, eles vêm. Mas cabe a nós administrar esses pensamentos e não dar vazão a eles e procurar substituí-los, ou procurar com textos bíblicos, com leitura da palavra, com ações boas, com um hino de louvor, ou simplesmente desviando-nos para outra coisa útil. Controlar o nosso pensamento, porque o pensamento pertence a Deus, porque o pensamento está no corpo, o corpo está na terra, e tudo que está na terra pertence. E assim a sexualidade, que é um tabu hoje. As pessoas, não, o sexo é meu, eu faço o que eu quero. Se eu quiser casar com uma bananeira ou com um poste, esse é um problema meu. Mas as escrituras dizem que o sexo pertence a Deus. Ele colocou em nós e nós devemos reger e administrar de acordo com a vontade. Então esse texto aqui é um apelo à santidade. O tempo pertence a Deus, devo administrá-lo de acordo com a vontade de Deus. O talento pertence a Deus, eu devo desenvolvê-lo para a honra e glória de Deus, para louvar a Deus, servir ao meu próximo. O meu corpo e o meu dinheiro são de Deus, e por isso que eu devo ser fiel no dízimo das ofertas, não é porque eu tenho que pagar contas, é porque eu devo ser fiel a Deus. Eu tenho que cuidar da saúde, não é simplesmente por uma questão de regime alimentar, é porque eu tenho que ser fiel a Deus. Eu tenho que louvar a Deus e pregar, ensinar, ajudar as pessoas, não é simplesmente que eu preciso de interação social e desenvolvimento artístico, é porque eu preciso servir a Deus. Então, ao administrar o meu tempo, o meu corpo, meus bens, de acordo com a palavra, há benefícios econômicos para a pregação do evangelho, contratar pastores, construir igreja, mandar missionários? Há. Mas antes disso é preciso ter um reconhecimento de que tudo isso pertence a Deus, é um serviço para Deus. Antes de eu cantar, tudo bem, se eu cantar, vai agradar, vai louvar, vai animar as pessoas, isso é importante? É fato. Mas, primeiramente, antes e acima disso, está o fato de que eu canto para louvar a Deus, entende? Então, esse significado de que Deus é o primeiro e que as outras coisas são boas, mas vem depois, nós não podemos nos perder, porque senão a gente não está adorando a Deus e nossa vida cristã vai ser vã. Eu percebo que a sociedade, ela é construída para tirar Deus, e como dono de tudo, e nós sermos os donos. Nós somos administradores do mundo, mas não donos, é diferente, ok? Muito diferente. Você pode administrar uma coisa, ter autoridade, responsabilidade sobre aquela coisa, decidir sobre ela, mas ela não ser sua. Você é um administrador, você é um gerente, você é um tomador de conta, mas não é sua. Então, nós seres humanos regemos o mundo, mas o mundo não é nosso, o mundo pertence a Deus. E essa consciência de pertencer a Deus é que dá uma cosmovisão cristã, espiritual. Se você tirar esse conceito de pertencer a Deus, você já é materialista. Do Senhor a terra é a sua plenitude, ou do homem a terra é a sua plenitude? Aí você se torna humanista, existencialista, marxista, evolucionista, materialista. Mas se você colocou Deus na equação, aí você agora é adventista, criacionista, cristão e salvo no nome de Jesus. Basta tirar uma palavra desse versículo. E a sociedade é construída para nos ensinar que nós não precisamos de Deus. As escolas seculares ensinam isso o tempo todo. As universidades ensinam isso o tempo todo. Há uma conspiração constante contra Deus e contra esse versículo bíblico aqui.
Os nossos filhos, jovens na nossa igreja que estudam em escolas seculares, sabem o problema que enfrentam. Muitas vezes professores inescrupulosos e antiéticos se prevalecem da sua posição assimétrica, que está de vantagem em relação aos jovens, e não somente passam suas disciplinas, mas pelos seus trejeitos, pela sua modaria, pelos seus escárnios, pela sua interpretação personalizada, ideologicamente construída, eles começam a doutrinar os jovens de que Deus não existe, do Senhor não é a terra nem a sua plenitude, o mundo que neles habita. E aí nossos jovens, perdendo a referência de Deus, aí se tornam profanos, devassos, imorais, viciados. E para eles tudo bem, porque eles não estão preocupados com a salvação de ninguém, eles arrebentam com a vida das pessoas e não estão nem aí, porque para eles a vida é isso mesmo. Muitos deles não têm nem consciência. Então, a sociedade é construída para produzir pessoas que se consideram donos do mundo e são materialistas. Assim é a universidade, assim são as escolas seculares que não têm nenhuma preocupação com esse assunto. Por isso que nós devemos, em casa, alertar nossos filhos, colocar literatura boa, levar a programações instrutivas que possam fazer o contraponto a essa enxurrada de apostasia e materialismo que há no mundo. Olha aqui, eu estava com um líder da igreja, 40 anos de adventista, ou mais. E nós íamos caminhando e falando sobre os problemas do mundo, ele disse assim: a qualquer hora dessa, vai vir um meteoro, vai destruir toda a humanidade, igual aconteceu com os dinossauros. Fiquei assim. E não parou por aí, ele disse: se é que não vai acontecer uma guerra nuclear e matar todo mundo. E eu já estava preocupado com esse discurso, e ele arrematou dizendo assim: se é que não vai aparecer um vírus imortal e extinguir a vida da face do planeta. Aí eu entrei em pânico. Eu estendi a minha mão e fiz esse gesto assim, disse: eu queria que o irmão me dissesse onde é que a volta de Jesus entra nessa história aí. Ele estava assistindo tanto documentário, filme, entendeu? Apologias materialistas na internet, que ele foi convertido e não sabia. O camarada morreu espiritualmente, esqueceu de cair. Porque as pessoas vão se abeberando dessas coisas e sem perceber, elas já perderam a fé. A pessoa é feita assim. A gente tem que tomar cuidado. Por isso que nós devemos, periodicamente, acender as linhas demarcatórias da nossa fé. Do Senhor a terra, a sua plenitude, o mundo, os que nele habitam. Eu peguei um avião, eu contei essa história em várias igrejas. Eu peguei um avião de Manaus para São Paulo e sentei do lado do corredor desse lado aqui. E aí veio um homem grandão, altão, assim, falou com voz retumbante, bem em cima de mim, assim, já encostando a barrigona dele, pertinho de mim, ele disse assim: essa poltrona é minha. Mas ele não falou minha, ele falou minhão, ele falou minha master. Minha. Eu olhei e disse: realmente o senhor está certo, saí dali. Considerando o tamanho dele e o tom de voz dele, eu teria dado a poltrona mesmo se não fosse. Mudei para o outro lado e fiquei refletindo sobre aquilo. Pensando dentro do avião. Quando a gente entra no avião, principalmente que é dia de chuva, de muito vento, a gente se consagra todo, é verdade ou não é? Eu até, olha, pega essa igreja do Mé aqui, mete no avião, num dia de chuva, quando tiver uma tempestade dessa, e faz uma viagem daqui para o Rio Grande do Sul e depois indo para Manaus e voltando para o Rio. Com o avião balançando, chacoalhando, cai ou não cai. Todo mundo chega aqui consagrado, vale mais do que uma semana de oração. Confessa pecados. Thomas Hobbes, um pensador inglês, ele dizia que o poder maior do mundo não é o amor. O maior poder do mundo, Thomas Hobbes dizia que era o medo. Tem gente que só toma jeito se passar pelo susto. Enquanto não tiver medo, por isso que a Bíblia diz que
devemos nos aproximar do Senhor com amor, mas com tremor, sentindo a grandeza de Deus. É claro que Thomas Hobbes exagerou, mas do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista das nações, se não tiver multa, as pessoas não respeitam o sinal de trânsito. Se não tiver confisco do carro, prender o carro, guinchar o carro, a pessoa não paga o IPVA. É ou não é? Então ele diz que o susto, o medo, a ameaça é que faz com que a sociedade seja refreada nos seus instintos. Então a gente precisa de medo. E eu estava ali me consagrando, dentro do avião. E eu comecei a pensar, eu quero ver quando esse cidadão desembarcar do avião, se ele vai arrancar essa poltrona e levar com ele. Do jeito que ele disse, essa poltrona é minha. Ele falou minha, tão poderosa, eu quero ver se ele vai... E comecei a rir baixinho e imaginar que a Novo Tempo está certa, a nossa vida é uma viagem. E eu imaginei a Terra como uma grande aeronave, que nós entramos nessa aeronave para fazer uma viagem que é a nossa vida, que pode ser longa ou curta. Quando a gente morre, a gente desembarca. Quando a gente nasce, a gente embarca na aeronave. E aí a gente embarca na aeronave, a primeira coisa que faz é lhe dar uma chupeta. Aí você diz, essa chupeta é minha, meu bubu, minha chupeta. Depois, minha mamadeira, meu berço, meu velotrol, minha bicicleta, meu carro. Nós somos construídos socialmente para ser donos, para ser possuidores. Parece uma coisa banal, mas é a formatação, é a estrutura da sociedade. Nós, seres humanos, somos o protagonista, somos o único protagonista, nós não precisamos de Deus. Nós somos construídos assim. As igrejas estão cheias de pessoas que querem milagres, querem vantagem, querem benefícios, ou têm medo de ir para os infernos ser amaldiçoados. As pessoas não se aproximam por causa do amor. A maioria está atrás de interesses, e Deus conhece os corações. Aí a pessoa cresce. Minha fazenda, meu emprego, meu carro, meu apartamento, minha mulher, meu marido, mas nada é seu, você é apenas um. Quando você entra no avião, você tem um ticket que lhe dá direitos legais, você é dono daquela poltrona, mas é dono entre aspas. Você é dono usuário, você é dono provisório, tanto que o nome é passageiro, o nome, desculpe o neologismo, o nome não é ficadeiro. Não é permaneceiro. O nome é passageiro passa, é um usuário. Nós somos usuários do mundo. Nós somos passageiros. Nós não somos donos de nada. Quando a gente desembarcar lá no aeroporto do velório, o seu carro que você ficava limpando para ninguém tocar, o seu genro vai pegar e dar um cavalo de pau depois do enterro. Já era. Porque o carro era seu enquanto você estava de viagem, enquanto você estava de passagem. Aquele carro era uma poltrona que você usa, você tem dinheiro, tem documento, tem direito, né? Tem documento, mas é enquanto você está vivo, porque nós somos efêmeros, nós somos passageiros, nós somos vulneráveis. Só Deus é permanente e é dono de tudo. Nós somos apenas usuários, passageiros, Isso é um conceito bíblico profundo, que as pessoas perdem de vista com muita facilidade, como aquele irmão de décadas de adventista, que já não mais cria na volta de Jesus. Isso pode acontecer, meteoro pode vir, bomba atômica pode vir, vírus mortal, mas nada disso é o fim, isso é um princípio das dores. Quem vai dar a palavra final é Cristo. Do Senhor é a terra a sua plenitude, o mundo os que nele, breve Jesus voltará. Então, note que é uma cosmovisão. Uma cosmovisão materialista que é construída socialmente desde pequeno, é reforçado nas escolas e nas faculdades, na literatura, nos filmes, nos entretenimentos, nas disputas políticas, nos bate-bocas de futebol. Nós sempre estamos tirando Deus e colocando nossos interesses, nossas paixões, nossas preferências e nossa carnalidade em tudo que nós fazemos. Depois nós nos admiramos que estamos desviando da fé ou apostatando, quando na realidade nós construímos a nossa vida com arrogância, tirando Deus e colocando-nos no lugar dele, e dedicando mais tempo às coisas mundanas do que às coisas espirituais.
E aí quando você desembarcar lá no velório, seu corpo nem bem esfriou. Se sua esposa for bonita, tipo aquela poltrona executiva de primeira classe, logo se aproxima um irmão e diz: ô minha irmã, que pena, era uma pessoa tão boa seu esposo, mas se a senhora tiver precisando de alguém para te levar em casa, eu estou aqui à sua disposição, minha irmã, para dar um apoio. E agora aquela irmã, aquela poltrona bacana, já não é mais sua, vai passar para outro passageiro, usuário. E com a mulher a mesma coisa. A mulher está lá, nem bem acabou de esfriar no saguão do velório. E já tem uma senhora dizendo: ô meu irmão, quem vai agora cuidar do senhor, fazer suas comidas, lavar suas... ô meu irmão, fica aqui. Estou com pena do senhor. E já vai ocupar a poltrona que ficou. E você, desembarcou. Parece que eu estou falando dramático, mas é a pura realidade da vida. Nós temos que aprender a nossa vulnerabilidade. Nós somos efêmeros, nós somos frágeis, nós somos A poltrona é minha, em termos, entre aspas. Ela não é realmente minha, eu sou usuário. Deus criou esse paraíso, essa mansão que é o planeta Terra. Deus nos fez nascer aqui e agora Ele quer que nós cuidemos e respondamos a Ele pelo usufruto que fazemos do que Ele colocou em nossas, seja muito ou seja pouco. Ok? Bom, eu estou falando sobre a posse, ok? A posse. Eu quero ver com vocês aqui um slide, que eu acho que está aí com o pessoal da mídia. Queria que vocês projetassem aí, só para explicar um detalhezinho sobre, agora, eu falei sobre que nós não somos dono de nada, mas quem nós somos? A Bíblia vai nos dizer que nós somos mordomos. Deus é o verdadeiro dono de tudo e nós somos apenas seus mordomos. Bom, uma irmã me disse assim: ó, pastor, eu pensei que mordomia era dormir o dia inteiro. Mordomia é ficar numa boa, não ter trabalho com nada. Mas mordomia não tem nada a ver com isso. Isso é uma distorção de alguém que fez em algum momento aí essa concepção que não tem nada a ver. A palavra mordomia é uma palavra portuguesa que vem do latim. Maiordomia, e significa o encarregado da casa. Não é o dono. É o encarregado. Encarregado não é dono, ele é um tomador de conta. Ele tem responsabilidade, tem até autoridade, mas ele não é o dono. Na Bíblia, a palavra que é usada no original, no idioma original da Bíblia, é a palavra oikonomia. A palavra oiko significa casa e a palavra nomos significa norma, regulamento, controle. Pode ter esse sentido. Então, quando Jesus disse assim: dá conta da tua mordomia, no português é dê conta do seu cuidar da casa. No grego, que é a língua original, tem dito lá: dê conta do cuidado da casa. Você é meu gerente, você não é dono, eu quero saber o que você fez com o que eu deixei em suas mãos. Veja bem, a Bíblia está mudando a nossa configuração mental. Não é o que a gente aprendeu desde criança: meu isso, meu isso, meu isso, meu isso, meu isso. E também não é o que a gente vê pelos materialistas. A Bíblia está nos dizendo que Deus é o dono de tudo e nós somos. Isso traz responsabilidade sobre nós. Traz um senso de prestação de contas. Isso apela para a nossa consagração. Será que eu estou cuidando bem da minha vida, sendo fiel a Deus no lugar dos seus mandamentos? Será que eu estou tendo uma vida temperante? Será que eu estou guardando corretamente? Será que eu sou fiel nas ofertas? Será que eu desenvolvo meus dons para ajudar o meu próximo, para abençoar a igreja, para glorificar o nome de Deus? Aí você começa a pensar, porque do Senhor a terra a sua plenitude, o mundo os que é nele. Isso é uma reconfiguração da mente. Isso é uma nova formatação da vida.
Porque o que muitas religiões pregam por aí é o seguinte: você vai para a igreja, mas você vai para a igreja para determinar, para tomar posse, porque Deus tem que lhe dar, te abençoar. Novamente, até pregadores tiram Deus do pedestal e colocam o homem. E Deus é que vai servir o homem, em vez do homem servir a Deus. Esses truques diabólicos, em que o materialismo tira Deus e coloca o homem, e agora vem a própria religião, tira Deus e coloca o homem no pedestal, e Deus se senta aos pés do homem para fazer o que o homem quer. E aí pega passagem aqui e acolá e distorce para criar uma doutrina que blasfema contra a soberania divina. Do Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo que nele habita. Deus não tem obrigação conosco, a não ser o fato de que Ele é amor e nos ama a ponto de dar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. E aí, pregadores muitas vezes estão explorando a fragilidade emocional, a ambição pessoal, o medo do desconhecido, o desespero na doença ou na falência material, e levando as pessoas a adorar a Deus, não porque amam a Deus ou querem a salvação, mas porque querem dinheiro, querem vantagem, ou porque estão movidas por medo e superstição. Isso são formas sutis de tirar Deus do seu lugar de Deus e colocar o homem. A Bíblia diz do Senhor na terra, é Ele quem decide. Seja feita a tua, você não manda em Deus. A não ser que Ele diga, pede que eu vou lhe dar. Pronto, você pede, mas diga, seja feita a tua vontade. Isso está repleto nas Escrituras. O próprio Jesus, na hora que ele estava no Getsemane, ele não tomou posse, não determinou nada. Pai, se possível, passa de mim. E alguns dizem que quem faz esse tipo de oração é porque tem fé fraca. São arrogantes que acham até que tem mais fé do que Jesus. Não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Do Senhor é a terra. Veja, esse texto, ele exala o pensamento das Escrituras. Deus é o soberano. E nós somos seus fiéis mordomos e mordomas, seus servos e servas. E aqui nós temos a palavra oikonomos, quer dizer, a oikonomia é a administração, e o oikonomos é o administrador. Oiko é casa, nomos é regulamento e norma, é o indivíduo que dá a norma da casa. Ele não é o dono, ele é o controlador da casa. Ok? Peguei um carro para o aeroporto e falei, se seu carro, disse, esse carro não é meu, é alugado. Eu uso, trabalho e pago semanalmente para o dono. Mas quando eu estou trabalhando, esse é meu carro no sentido de que eu estou trabalhando, pago o aluguel dele, mas no fundo ele não é meu, ele tem um dono. Nós somos caseiros de Deus. E quando ele voltar, ele pergunta, eu quero saber o que você fez com o meu palácio, com a minha casa. Com o que eu deixei nas suas mãos. Tudo, enfim, que eu depositei em suas mãos. Então, a palavra mordomia não significa boa vida nem dormir o dia inteiro. A palavra mordomia significa administração. Os tesoureiros das uniões adventistas, há 40 anos atrás, chamavam-se secretários ecônomos. E na igreja adventista, todo administrador é um secretário ecônomo. Todo administrador é, do ponto de vista bíblico, né, um secretário, porque ele presta serviço para a igreja e para Deus, e é ecônomo porque ele é meramente um administrador, ele não é proprietário de nada. Simplesmente assim. Isso, do ponto de vista da igreja, é para ensinar, refletir o que a Bíblia diz. Nós não somos donos de nada, nós somos apenas mordomos, administradores, tomadores de conta, usuários, passageiros. E tudo que depois vai passar para a mão de outro. As funções, a fazenda, o apartamento. Tem milhares de casas no Brasil que os donos abandonaram. Morreram e ninguém foi reclamar. Era o único herdeiro, era o único dono. E essas casas vão ser apropriadas pelo poder público para fazer qualquer coisa que eles queiram. Porque os usuários, os donos, morreram e ninguém
existe para sentar naquela poltrona. Agora é o governo que vai ficar. E quando aquele governo passar, vem outro, e vem outro, e vem outro, e vem outro, e vem outro. E ninguém é dono de nada. Do Senhor é a terra a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ok, agora eu quero falar um pouco sobre o Senhor. A palavra Senhor, na Bíblia aí, vocês que estão me acompanhando na Bíblia, vocês veem que a palavra Senhor está em letra maiúscula. Ok? A palavra Senhor está todo em letra maiúscula. Isso é uma convenção nas Bíblias mais tradicionais, de que quando tem o tetragrama sagrado, aquelas 4 letras sagradas do nome de Deus, aí você não traduz, você não translitera, você traduz como Senhor. Por que eles fazem isso? A Enciclopédia Judaica de 2007 está de graça no Google, você pode baixar em PDF. A Enciclopédia Judaica não serve para nós como doutrina, tem muita tradição humana, muita coisa medieval, sei lá o que das contas. Mas como fonte histórica e linguística é muito interessante. Lá no verbete Name of God, ela diz claramente que os primeiros cristãos transliteraram o tetragrama como Jeová, Javé e Yavé. Mas eles dizem que essas transliterações são erradas. Com todo respeito àqueles que dizem que tem que ser Jeová, Yavé. Isso é o que diz a Enciclopédia Judaica, ok? São erradas. Quando os judeus pegaram a Bíblia hebraica e eles quiseram traduzir a Bíblia hebraica para o grego, que é a língua do Novo Testamento, porque o grego naquela época era como inglês, todo mundo quase falava grego. E tinha muito judeu que não falava hebraico, por causa que eles tinham sido exilados da terra, ok? Nos cativeiros, nas dispersões, e muitos não sabiam mais falar hebraico. Então o que os judeus fizeram? Cerca de 200 anos antes de Jesus, eles fizeram a Bíblia em grego, eles mesmos. Onde tinha o tetragrama, eles não colocaram Jeová, Javé, Javé, nada disso. Essa Bíblia está no Google também, você pode ir lá, tradução LXX. Aí você vê lá a história, bota assim, história, você vai ver lá. Toda vez que apareceu o nome, a tetragrama sagrado, que alguns dizem que tem que ser Javé, Jeová, etc., eles botaram Kyrios. E a palavra Kyrios em grego significa Senhor. Quando os autores do Novo Testamento fizeram os evangelhos, aparecem muitos textos em que no hebraico é o tetragrama que está ali. Mas os autores do Novo Testamento não botaram Javé, Jeová, nada, eles botaram Kyrios. E Kyrios significa Senhor. Quando o apóstolo São Paulo e os apóstolos escreveram as epístolas, eles citaram, principalmente ali em Hebreus capítulo 1, por exemplo, tem várias citações ali que no original é o tetragrama sagrado. No Novo Testamento em grego, são milhares de cópias antigas. Em nenhuma tem, no lugar onde tem citação com tetragrama, nome Javé, Jeová, Yavá, não tem nada, só bota Kyrios. Kyrios significa Senhor. Por quê? Eu botei aqui no dicionário, eu não abri e fechei aspas, foi uma falha minha, mas aí o dicionário diz assim: na Bíblia o termo Senhor usado para Deus provém do hebraico Adon, que no hebraico Adon significa também Senhor, e do grego Kyrios, e se refere a ele como dono de tudo que, especialmente aqueles que são seus servos e escravos. Quer dizer, se você é a doutrina numa palavra só quando você diz assim, é claro que aí não é Senhor como tratamento, seu João, seu Pedro, seu Manuel, não é isso. A palavra Senhor, quando se refere a Deus, ela vem do hebraico Adon e do grego Kyrios. E o grego Kyrios foi que traduziu o tetragrama sagrado. E essa palavra Kyrios significa Senhor. E a palavra Senhor, Kyrios, significa que ele é dono de tudo que existe. Então, toda vez que você diz assim, você vai dizer assim, Senhor, só ao dizer isso, você já está explicando uma doutrina inteira. Você está dizendo, estou falando com aquele que é dono de tudo que existe. A doutrina da mordomia, de que Deus é o dono, nós apenas somos servos e gerentes, está numa única palavra. O próprio nome de Deus
significa isso. Ele é o dono de tudo e nós somos seus servos. Você pode não reconhecer, mas um dia você vai se deparar com a realidade, com o dono voltando e dizendo: eu quero saber o que você fez com sua mordomia, com sua administração. Você não é dono de nada, você é apenas passageiro. A própria vida devia nos ensinar isso. A própria mortalidade devia nos ensinar isso. A própria fragilidade nossa, o nosso envelhecimento, a morte que acontece à nossa volta. Nós somos tão frágeis, nós não somos donos de nada. E o que nos resta é, nesse pouco tempo que temos na vida, ser fiéis a Deus por amor, pela graça de Jesus, fazer a sua vontade, respondendo ao grande amor desse Deus. Vou terminar contando uma história. Essa história é de uma meditação matinal nossa, de acho que uns 40 anos atrás. A gente vai ficando velho, vai esquecendo de coisas recentes e lembrando mais das coisas antigas, né? A gente vai ficando mais para museu do que para a atualidade, né? Essa é uma história real que aconteceu com o missionário William Jones. Ele foi pregar para aborígenes nas ilhas do Pacífico, para ensinar que Deus é o dono de tudo, não só das coisas, mas Deus é também o dono da nossa própria salvação. Do céu à terra, sua plenitude, o mundo que neles habita. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo que é dele, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Veja, a mordomia cristã não só trata das coisas materiais, mas até a salvação é propriedade e dádiva de Deus. Você não pode comprar a salvação. Você vai ser fiel no dízimo das ofertas, mas não é para comprar a salvação. Se você tem essa intenção, você vai ficar de fora, porque o preço é muito maior que esse. Você não pode comprar a salvação com temperança, com atos bons, com caridade, nada, você não pode comprar. Só tem valor se for uma resposta de amor a Deus. Você reconhece que Ele é o dono de tudo, nós reconhecemos que Ele é o Senhor e nós somos seus mordomos, e nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então a obediência não é a busca de salvação pelas obras, a obediência é o resultado do amor de Deus em nossa vida. Não é salvação pelas obras, são obras de salvação, que vêm da própria salvação. Ok? E William Jones tentava explicar isso por aborígenes, mas eles tinham dificuldade, porque na religião deles, a teologia era: você compra Deus com alguma coisa. Você dá um animal pequeno, ganha uma bênção pequena. Você dá um animal grande, você ganha uma bênção grande. E é fácil, nós todos cometemos erro disso. Tem religiões por aí que ensinam que você dá uma oferta grande e você recebe uma bênção grande. Está comprando Deus. Deus prometeu isso, mas é Ele que decide a resposta. Não é você. Você tem que ser fiel. E a Bíblia mostra que tem que ser fiel tanto na prosperidade, como está lá em Malaquias capítulo 3, 12. Abrirei a janela do céu e as nações o chamarão bem-aventurados. Ou você pode ser uma pessoa bem-aventurada e abençoada sendo perseguida por causa da justiça. Ou você pode ser uma pessoa bem-aventurada como Jó, que perdeu tudo e a família toda e morreram todos os seus filhos. Mas qual é a bem-aventurança? A bem-aventurança não é ter e não ter. Nem é perder ou ganhar. Não é ser rico ou ser pobre. A bem-aventurança das Escrituras é ser fiel a Deus sobre quaisquer circunstâncias. Essa é a bem-aventurança. A pessoa que é rica e morre sem Deus é uma pessoa miserável e perdida. A pessoa que é pobre e morre sem Deus é uma miserável e perdida. Não porque é pobre, mas porque morreu sem Deus. O que faz a diferença é a presença do Senhor em nossa vida. E ele tentava explicar isso: olha, é Jesus. E os aborígenes não entendiam e ele orava. E um dia ele passando numa das vilas, um dos chefes da comunidade o procurou e disse: Pastor Jones, eu tive um sonho. Esse sonho tive um sonho. Deus ouviu as orações
e os corações necessitados daquelas pessoas. E então ele disse, qual foi o sonho? Ele disse que estava caminhando feliz rumo à pátria celestial, ia contente. E de repente, inesperadamente, surge uma montanha de pedra, de granito, afiado, pontiagudo e cortante. Aí ele disse, não, eu vou para o céu, custe o que custar. E aí vou dar testa com a montanha. Nenhuma montanha vai me impedir de chegar na mansão celestial. E aí ele enfrenta a montanha, não podia desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Ele então tenta galgar a montanha. E no sonho, que era um pesadelo, no início, ele sobe e se corta e cai. Ele tenta passar as mãos para se agarrar em alguma coisa, fura as mãos e cai. E ele está exausto, com o corpo ensanguentado, prostrado, diante daquela intransponível montanha. Chorando desesperado, ele levanta os olhos e clama a Jesus. E então ele diz que quando ele olha para cima, ele vê uma coisa vindo do céu. E quando vai se aproximando, ele percebe que é uma grande gota de sangue, gigante. E aquela gota de sangue no sonho dele cai em cima da montanha. E a montanha fica toda ensanguentada. E o sangue desmancha a montanha e ela some e fica aquele caminho limpo, liso. E ele então se levanta, toma fôlego e continua caminhando feliz para a pátria celestial. Os pastor Jones olha para ele, e então, e daí? Aí ele diz, pastor Jones, agora eu entendi que foi o sangue de Jesus que me abriu o caminho do céu. Irmãos, só pelo sangue de Cristo é que nós podemos entender e aceitar que Deus é o Senhor da criação e o Senhor da nossa salvação. O apóstolo São Paulo diz assim, no capítulo 12, verso 3 de 1 Coríntios. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, a não ser pelo Espírito de Deus. Se você que está me assistindo e você que está aqui, você reconhece que Deus existe, que Ele é o dono e nós somos apenas mordomos, que Ele é o dono das coisas materiais, é o dono da nossa salvação, que a salvação é a dádiva das mãos de Deus, e que tudo que nós temos aqui devemos usar de acordo com essa salvação, sendo fiéis nos bens, no tempo, nos talentos em nosso corpo, santificando a nossa vida. Se você acredita nisso, que Jesus é o Senhor, Ele é o Kyrios, Ele é o dono de fato, não só da criação, mas da nossa redenção, é porque o Espírito Santo falou a você. E você ouviu. Agora, isso que eu estou falando aqui, você vai falar para muitas pessoas aí fora, entra aqui, sai aqui, bate e volta, porque aquela pessoa não permitiu a acessibilidade do Espírito Santo na vida dela. Porque acreditar que Jesus é o Senhor é um milagre. Esse milagre aconteceu com você e com você que nos assiste. E eu rogo aos céus que esse milagre na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, se traduza numa vida fiel. Não uma vida de obras para a salvação, mas uma vida de salvação que produz boas obras. Quantos querem dizer, Senhor, me faça fiel? Enquanto eu estiver orando, vai ter uma música. E após a música, eu vou orar. Mas enquanto existe agora o louvor, você vai orar a Deus. Pense bem um pecado que você tem e precisa ser resolvido. Peça perdão a Deus. Você está sendo infiel no seu corpo. Peça perdão a Deus. No seu tempo, seus talentos, seus bens. É infiel nas ofertas. Peça perdão a Deus. Tome a decisão de ser fiel daqui para frente. Faça isso. No final, fazer uma oração. Você tem que sair dessa igreja. Você tem que desligar essa TV que você está assistindo no celular, com a vida transformada. Você não pode continuar do mesmo jeito, em nome de Jesus.
Vamos levantar para a oração. Alô? Pai Celestial, agradecemos as tuas misericórdias. Pedimos que o Senhor abençoe a cada irmão aqui presente e abençoe também aqueles que nos acompanham. Concede-nos a graça de viver pela tua graça. É o que pedimos.